Deixamos um questionamento em um dos vídeos anteriores falando sobre a origem do nome dos planetas e luas do nosso sistema solar ser sempre grega ou romana e também perguntando infantilmente por que a Terra é Terra e a nossa Lua apenas Lua. Alguns mencionaram a Terra como sendo Gaia. Outros lembraram que os sumérios chamavam a Terra de Ki. Então a gente fez uma pesquisa para tentar compreender isso também de forma que se encaixasse nos primórdios da nossa história não conhecida. Em nosso sistema temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Depois vamos falar de Plutão. São corpos celestes que receberam o nome de deuses gregos e romanos, e esses nomes foram colocados inspirados no temperamento de cada um dentro da mitologia. Falamos das luas, que também foram nomeadas com nomes gregos, por exemplo, as duas luas de Marte. Uma chama-se Phobos, que significa pânico. Daí vem o termo fobia, aquele medo excessivo de altura, de inseto, de elevador. E a outra lua chama-se Deimos, que para os gregos era o deus do terror. Então a gente fica pensando, esses nomes foram dados de modo aleatório ou possuem algum significado a mais que a gente ainda não compreende? Essas divindades estão ligadas ao deus da guerra, que seria Ares, que aqui deram o nome Marte. Supostamente o verdadeiro nome do planeta seria Marta Lux, mas o nome Marta vem do aramaico e significa mar. É algo interessante porque a gente sabe que, em Marte, há bilhões de anos, haviam oceanos, rios e lagos. Portanto, Marta Lux era uma réplica da Terra em escala menor. E quando a atmosfera do planeta morreu por diversos motivos, encontraram outro lugar maior para transferir os humanoides e recomeçar tudo do mesmo jeito. Os sumérios chamavam Marte de Gugalana, um outro deus pertencente ao panteão sumério, representado por um touro, que também era o símbolo do clã de Enlil, que, segundo revelações dadas pelas tabuletas sumerianas, usava uma coroa de chifres. Gugalana pode ser visto como um símbolo que representa a supremacia econômica da espécie humana em Wall Street. Ele era marido da deusa sumeriana Ereshkigal, a soberana no submundo, ou seja, das dimensões inferiores. Um lugar onde, segundo as tábuas sumérias, era triste e totalmente desprovido de luz. Aí a gente não pode deixar de pensar também na mitologia nórdica, onde esta é a representação do amargurado e invejoso Loki, que disputa com seu meio-irmão, Thor, a atenção, o amor e a aceitação por parte do soberano Odin. É uma situação que se assemelha muito ao trio Enki, Enlil, disputando pelo poder e territórios diante do pai Anu. Então fica o questionamento. Estes seres marcaram seu território neste quadrante da galáxia, da mesma forma que sempre fizeram, usando depois a Matrix para nomear os corpos celestes com os seus nomes diferenciados pelas duas principais culturas e civilizações antigas? Sim, porque, é claro, houveram outras, mas os sumérios possuíam só a escrita cuneiforme e os egípcios os hieróglifos. Vamos falar um pouquinho de Plutão, que também era um deus romano que comandava o submundo, sendo conhecido pelos gregos como Hades. Netuno e Poseidon são a mesma divindade, que para os sumérios era Ea. Na mitologia grega, ele era visto como um tirano terrível, um controlador, um deus que não abria mão do poder. A lua principal do planeta, que além de ter inúmeras outras luas, entre elas Talassa, Despina, Galateia, Náiade, é Tritão, que se encontra em um dos anéis de Netuno. E na mitologia grega, Netuno é um deus ligado ao mar, filho de Poseidon que possuía cauda de peixe.
Aí, nós precisamos voltar novamente aos primórdios, onde vemos essa representação entre os deuses sumérios num deus peixe, um dos filhos de Enki. Então, tudo isso está inserido na nossa história. São contos da mitologia grega. Mas aí a gente começa a pesquisar dentro da espiritualidade com os dados que a gente tem nas mãos, pesquisas, o que realmente podemos olhar como conto ou como uma verdade primordial que nos foi suprimida como espécie. O planeta Mercúrio, por exemplo, era chamado pelos sumerianos de Enki. Precisamos lembrar que os sumérios possuíam um conhecimento astronômico impressionante e altamente preciso que não correspondia à sua época. Por exemplo, Vênus, a deusa do amor, é a mesma Afrodite, que é a mesma Astarote, que é a mesma Astarte, que é Star. E o planeta era conhecido e chamado pelos sumerianos de Inanna. Então vemos aí nomes romanos e gregos se mesclando, dando forma às nomenclaturas dos corpos celestes do nosso sistema solar, que se relacionam aos nomes das divindades adoradas também pelos sumerianos. Convém ressaltar aqui que o nosso canal não é de astronomia, não é de história, este não é um documentário, é apenas uma pesquisa. Estamos fazendo analogias, tentando entender juntos alguns pontos e vendo onde se encaixam algumas peças desse quebra-cabeças que nos remete aos primórdios da verdadeira história da humanidade como espécie. Falando de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema, que até agora tem 79 luas conhecidas, as principais sendo Europa, Calisto. É um comentário sobre Calisto. É uma lua que possui a maior estrutura de anéis do sistema solar e essa estrutura recebeu o nome de Valhalla, que vem novamente da mitologia nórdica. Temos Io, que também é um nome vindo da mitologia grega, que foi uma ninfa por quem Zeus se apaixonou, e Ganimedes, ou Ganímedes, que teria sido um mortal tão belo que foi escolhido para servir vinho a Zeus e aos outros deuses. Seu nome significa justamente isso, o portador da taça para os deuses. E, inevitavelmente, lá vem de novo a ligação com o passado, porque Júpiter era chamado pelos sumerianos pelo nome de Enlil. Vamos falar um pouco agora sobre Saturno. A Terra é um planeta de terceira dimensão. A densidade de Saturno é mais baixa ainda. É um planeta gasoso, lento, e o nome é de origem romana, que seria para os gregos o deus do tempo, Cronos. Mais uma vez olhamos para o passado e vemos o planeta tendo até agora 82 luas conhecidas, e a principal chama-se Titã, que tem um mar de metano com 300 metros de profundidade. Podemos até fazer uma recomendação aqui do filme chamado Titã, disponível na Netflix, que aborda uma adaptação genética da espécie humana para viver na lua de Saturno, Titã. Segundo Sitchin, Ninurta, ou seja, Saturno, seria um dos filhos de Ea, que é o outro nome de Enki, irmão de Enlil. Todas essas pesquisas ajudam os nossos processos, tanto o despertar como da expansão da consciência, porque nos trazem conhecimento e podemos tentar compreender como situações do passado estão presentes no hoje, como moldaram o nosso sistema espacial e social, giram a engrenagem, transformando civilizações ao longo da história humana e por que somos o que somos hoje. Já o planeta Urano, que era conhecido pelos sumérios, só foi descoberto oficialmente em 1781. O nome também é de origem grega, ele seria pai de Saturno, avô de Júpiter. Que família enrolada, hein? Então Urano seria o pai de Ninurta? Aí a gente pega e pesquisa e descobre que Ninurta era filho de Enlil, que também é o outro nome de Zeus. Aí nos perguntamos então, por que a Terra é terra? Para os sumerianos, o planeta era Ki, mas o nome não vem nem do grego nem do romano, mas sim do latim,
significa solo, território. Então a gente pode supor que esse nome, que não foi dedicado a nenhum deus ou deusa, indica uma ideia tipo, olha, esse aí é um território nosso, diferenciado, vai ter vida humanoide, hibridizada, é um planeta de experiências. Depois de um tempo dentro da espiritualidade, começaram a chamar o planeta de Gaia, mas não deixa de ter uma influência grega porque remete ao sagrado feminino apenas em nosso planeta, onde as deusas são elementos potenciais para a geração de vida. Já Plutão, que foi descoberto na década de 30, foi rebaixado da categoria de planeta. Entretanto, a grande maioria dos cientistas e astrônomos consideram ainda Plutão como planeta. O nome é de origem romana e homenageia o deus dos mortos, sendo Plutão filho de Saturno e irmão de Júpiter e Netuno. Na verdade, o nome é Plutô, o mesmo nome daquele cãozinho lá da Disney. Na nomenclatura, vemos que Júpiter era Enlil e Netuno Ea, ou Enki. No próximo vídeo, vamos apresentar a segunda parte desta pesquisa intrigante, fornecendo mais um pouquinho do fruto das nossas pesquisas e informações correlacionadas. Vamos falar sobre a nossa Lua, sobre a crise de saúde global e a sua mais nova representação, sobre o Egito Antigo e muito mais. Se você tiver algum material de pesquisa que possa nos ajudar, envie para o nosso e-mail que estará na descrição deste vídeo. Continue conosco, gratidão por acompanhar e apoiar o canal, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.